pessoal, beleza? Tava com saudade, pô, de bater um papo aqui com a rapaziada, né? Momento que a gente tem vivido aí, né? Uma confusão do caramba dentro da nossa economia, mas vamos lá, esse não é o foco. Queria compartilhar com vocês, assim, aquela ideia de que como nós vamos nos livrar, né? Do fascismo, né? Se a gente é obrigado a viver sofrendo as consequências do capitalismo, né? Então, eu, assim, normalmente eu não anoto roteiro para falar, né? Com vocês, não. Falo assim, espontaneamente, estou falando aqui perto do celular, porque ainda não tenho fone, não. O pessoal tem reclamado, tem ficado muito baixo, mas vamos lá, vamos se virar com o que a gente tem, não é isso? O importante é a gente compartilhar alguns conteúdos que possam ajudar as pessoas a ter um entendimento de como funcionam as coisas, né? E assim, falando sobre vida tranquila do povo, paz, felicidade, a gente tem um forte inimigo, que é o capitalismo, né? Porque assim, o conforto, né, ele dá uma liberdade, né, da miséria humana que na realidade as grandes metrópoles vivem, aliás, os grandes países, né? Então o capitalismo ele vem e ali ele dá uma falsa liberdade da grande miséria humana que nós vivemos, né? Vamos entender isso. Como é que é isso, Billy? Pô, desde pequeno, né, eu entendi esse clima de competitividade, entendeu? Daqui é onde eu voltei a morar agora, depois de muitos anos. Morava também um tio meu, né, lá nos fundos, que se separou. Aí o meu primo acabou vindo morar com a gente, porque era criado pelo pai, pô, excelente pai, mas pô, não é a mesma coisa. Aí acabou vindo morar com a gente. Mas o meu tio pegava e botava a gente para sentar para estudar junto e ficava arguindo, fazendo perguntas, tipo uma competitividade, né? E assim, e o meu primo, coitado, às vezes ele quase sempre perdia e ele apanhava do meu tio. E nós fomos crescendo assim, e eu já verifiquei desde novo que esse clima de competitividade não era legal. E eu não queria isso para mim, tá entendendo? Mas eu acho que influenciou de certa forma meu primo, porque ele acabou por outro lado, diferente do meu, né? Eu preferi ser feliz, né? E ele buscou mais a razão, né? Então a luta da emoção contra a razão até me lembra Karl Marx e Michel Foucault, né? Muito engraçado. O Michel Foucault, por exemplo, Marx, né, pregava que o trabalho coletivo da família na sua própria terra, pã, sabe, a liberdade, serem felizes, ter boa alimentação, tá longe do patrão. E Foucault não, Michel Foucault já era outro. Isso, Michel Foucault foi agora, né? Morreu agora, na década de 80, mas ele já veio apresentar uma nova metodologia de viver, né? Que seria a impor, né? Normas de conduta que freasse o instinto humano, a natureza humana, né? Então, como? Através de popularização de personagens, através da mídia que influenciasse pessoas, a restrição ao grito do outro lado, né? Quem falasse contra aquilo aí, pô, sofria represálias, repressões e por aí vai. E assim, desde pequeno eu já começava a querer entender tudo isso, né? Eu gostava muito de ler sobre a Revolução de 1917, né? Que teve aquele levante popular contra o czar Nicolai, parece, terceiro, e aí os camponeses, né? O povo
mas sob a liderança da elite capitalista, né? Pressionaram Nicolai III e ele resiste, mas mesmo assim assume uma junta neoliberal e tal, lembrando que a Rússia passava fome, entendeu? Pô, 5 minutos já, nossa. Bom, não falei nem a metade. Aí, e por aí vai. Aí a Revolução começa, né, em março, né? E aí fevereiro, que é para o nosso calendário aqui é março. E aí isso daí até outubro, né? Que no nosso calendário aqui é novembro, que eles passam a governar e não estanca fome, não estanca miséria, nem nada. Então Lenin, né? Eu chamo Lenin, que tinha sido, depois de fevereiro, quando houve a Revolução, ele teve que sair do país, entendeu? Para aquela junta ali dos poderosos, né? A elite financeira assumiu um governo provisório. Então ele volta ao país, organiza então um movimento chamado Bolchevique, né? Bolchevique. E aí em outubro finalmente eles tomam o poder, né? E aí acabou os acordos, aí é na guerra mesmo, na espada, na foice e no martelo, e a história que a gente conhece. Ele assume, né? Parece que em 1918 mesmo ele assume e faz um governo, rapaz, até morrer em 1924, um governo muito curto, né? Inclusive parece que morreu envenenado, né? Porque ele passa a ter problemas de circulação de sangue, aí e acaba tendo um infarto, né? Morre do coração. E nesse período, né, ele era muito amigo do Trotsky também. Pô, não era isso que eu ia falar. Eu fiz até umas bobeirinhas aqui de anotação, mas fica para outro vídeo. E aí ele assume o poder e realmente nesse breve período aí a Rússia, né, passa por um processo de industrialização muito grande, faz reforma agrária, redistribuição de renda, né, estatiza os bancos, né, não preserva as propriedades privadas, né, que era um dos acordos dessa elite, manter isso, executa, né, o czar, a sua esposa e seus filhos todos. Então, uma coisa bem radical mesmo para impor a vontade popular, que era aquela redistribuição de renda, reforma agrária, blá, 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 e por aí vai. Aí houve um equilíbrio, né, na economia e, na sequência, um grande crescimento, né? A industrialização trouxe grande crescimento, muita riqueza para o povo, estabeleceu ali um equilíbrio muito grande. Mas durante esse breve período já se levanta Stalin, que era um militar recalcado, né? Ele vai e ali ele se impõe no poder, matando todos o pessoal ali os bolcheviques, que por herança, né, herdariam aquilo ali. Ele vai e sai matando todo mundo, se impõe no poder, Stalin. Então muitas vezes a gente fala sobre socialismo, né, e as pessoas ligam a Stalin. Stalin não teve nada com o socialismo, tá? Stalin foi produção, ele e Hitler, produção do sistema financeiro internacional, esse que nos agonia hoje, né, para expandir, né, o seu comércio, né, unilateral, né, com o mundo todo. Unilateral por quê? Porque ele roubava a produção, botava a etiqueta e vendia para outros países. E ao mesmo tempo vendia o que ele produzia, que aqui não produzia, para esse aqui. E aí é instituído então e formalizado e solidificado, né, tanto na Alemanha nazista, né, e inclusive acaba, depois de Hitler desaparecer, acaba continuando o capitalismo lá também. E também na Rússia, entendeu? E isso vai durar até a morte meio obtusa, né? Se foi suicídio, se foi acidente, que parece que caiu de uma cadeira, Stalin, ou se suicidou. Ele matou a mulher, olha só, o cara era sanguinário. Ele desconfiou que ela traía ele. E aí, traía no sentido político, né? E aí houve a morte dele ali, e aí entra
Nikita, Nikita Khrushchev. Ele entra, ele é sucedido inclusive pelo Leonid Brezhnev, né? E foi o grande avanço de novo da Rússia na volta, né? Ao cuidar do povo. Então a gente pode considerar ali já um socialismo traçado com o capitalismo também, entendeu? Que manteve todo esse poderio aí da Rússia, esses anos todos aí, estando em evidência, né? Bom, mas é isso, já tem 10 minutos, vou estar sempre trocando uma ideia com vocês aqui, acho que é interessante, entendeu? Logo, logo a gente vai estar adquirindo aí um equipamentozinho, pô, mais legal, que o som chegue melhor, mas quem quiser tá sempre compartilhando aí com a gente aí, é muito bom. Valeu? Valeu!